Já sabendo agora como funciona o plano cartesiano, a minha viewport, viewbox e o Preserve Aspect Ratio, a gente tem que começar a fazer os nossos próprios desenhos ou pelo menos entender quais são as formas básicas do SVG. Então, no vídeo de agora, a gente vai aprender quais são todas as formas básicas para que a gente consiga olhar um código em SVG e identificar cada tipo de elemento, o que eles são. Então, eu tenho aqui o meu arquivo HTML, onde eu vou poder começar a escrever o meu SVG. Vou colocar uma legenda para a nossa primeira forma básica. Então, ó, é o rect, que é o que faz o retângulo. Então, primeiro eu tenho que abrir a tag SVG. Eu não vou colocar viewport e viewbox aqui, eu vou deixar o que já é setado pelo browser. E no meu CSS eu já tenho uma bordinha vermelha só para a gente entender qual é a caixa do SVG. E aí eu vou escrever o meu primeiro elemento. Então, rect. E aí as propriedades que eu tenho que passar para o meu retângulo são x, que é a posição em que ele vai iniciar. No meu caso eu vou deixar como 0. Y é a posição no eixo vertical, que eu vou iniciar o meu SVG também, eu vou deixar como 0. Depois eu vou colocar a largura, que é o nosso width, eu vou botar 200, opa, e a nossa altura, vou colocar 100. Vou fechar aqui a minha tag do retângulo e vou salvar. Se vocês repararem, eu já tenho aqui o meu retângulo preto. Ele é preto porque eu não mudei a coloração dele, mais para frente a gente vai aprender como fazer isso. E ele está iniciando na pontinha aqui, ou seja, no x0 e no y0. Se eu mudar, por exemplo, para um x 50 e um y 20, vocês reparem que ele já deu uma movida. Ó. Ele moveu mais no eixo x e um pouquinho no eixo y. Então essa é a nossa tag retângulo. Ela é bem simples e com ela a gente consegue fazer, por exemplo, o nosso quadrado também. Basta que eles tenham lados iguais. Então, se eu mudar o width para 100, eu já tenho ali um quadrado, porque ele tem largura e altura iguais. Vamos ao nosso próximo elemento, que é o circle. O circle também é bem simples. Eu vou colocar aqui a tag SVG e vou começar ele. Circle. Primeira coisa que eu tenho que definir é o raio. O raio do meu círculo. É o ponto, o tamanho do raio é sempre do meio dele até a ponta. Então, se eu quiser uma bola do tamanho de 50 pixels de altura por largura, eu tenho que ter um raio da metade, 25. É sempre a metade é o nosso raio, ok? Depois disso, eu tenho que definir o meu centro no eixo X, ou seja, onde vai ser o centro do meu círculo, onde eu vou iniciar o meu raio, vou falar 70, e o centro do meu eixo Y, do eixo Y também para o ponto do meu círculo, eu vou falar 70 também. Vou fechar aqui a minha tag e eu vou salvar. Se vocês repararem, eu tenho aqui o meu círculo, que ele tem um raio de 25, ou seja, desse ponto para cá são 25, e a distância do meu ponto, do meu centro no X é de 70. Então, daqui até aqui eu tenho 70, daqui para cima eu tenho 70. Se eu aumentar o X, reparem que ele vai se mover no eixo X. Então, ó, 150, ele veio para quase no meio, certo? O meu outro elemento é o elipse, que é muito parecido com o meu circle. A única diferença é que uma elipse ela possui dois centros. Então, ó, ele vai ficar um pouquinho diferente. Primeiro eu tenho que definir o meu raio no eixo X. O raio no eixo X vai ser o responsável por deixar ele mais gordinho ou não. Então eu vou colocar aqui um raio de 100. E o raio no eixo Y é o que vai ser responsável por deixar ele gordinho na parte de cima, ou seja, mais alto. E eu vou colocar 50. E agora eu tenho que definir de novo o meu centro no eixo X. Eu vou colocar 150. E o meu centro no eixo Y.
eu vou colocar 75. Se eu salvar, eu tenho aqui a nossa elipse. Como o meu raio no eixo X é maior do que no eixo Y, ele ficou mais gordinho. Se o meu raio fosse menor, por exemplo, 20, ele ficaria mais alto, tá vendo? Essa é a única diferença que a gente tem na elipse. A gente tem um raio para a altura, que é o Y, e um raio para a largura, que é o X. Diferente do círculo, que a gente só tem um raio que domina ele inteiro. Nosso próximo elemento, então, vai ser a line, que é uma linha simples. Então, line. Vou colocar SVG. A tag é a tag line. Para line, eu tenho que definir dois pontos. Esses dois pontos vão ser responsáveis por fazer a ligação de um com o outro e formar uma reta. Para isso, eu preciso definir, então, as coordenadas de um ponto e de outro. Então, o primeiro ponto vai ser o x1, a coordenada do x dele, que eu vou colocar 10. E o segundo ponto é o eixo y para o primeiro ponto, é y1, vou colocar 10 também. Depois, o nosso segundo ponto, então x2, eu vou colocar 100, e y2 eu vou colocar 120. Agora falta só um detalhe, se eu fizer isso, a minha linha não vai aparecer porque ela não tem uma cor e nenhuma largura para o nosso stroke, ou seja, para o nosso traço. Então eu preciso passar a propriedade stroke, que fica responsável pela cor do meu elemento. Então, vou passar stroke preto aqui. E eu tenho que passar também o stroke width, que é responsável pela largura desse meu contorno. Então eu vou botar aqui 4. Não se preocupem com essas duas propriedades, elas são propriedades de estilização que a gente vai ver mais para frente. Mas se eu salvar, já tenho aqui a minha linha, começando no x, no ponto x1 aqui, ó, y1 10 e o x2 y2 100 e 120, certo? Temos agora mais um outro elemento muito parecido com a line, que é o chamado polyline. O polyline ele serve para a gente escrever um conjunto de linhas a partir de vários pontos. Então, a tag é polyline e eu vou passar aqui como propriedade points. Dentro desses points é onde eu vou passar a coordenada dos pontos que eu quero. Então eu vou passar meu primeiro ponto, digamos, eu vou passar 0 e 40. Então meu x vale 0 e meu y vale 40. Depois eu vou passar mais uma coordenada, por exemplo, 40, 40. Então meu x vai valer 40 e o meu y 40 também. Se eu salvar, opa! Lembrando que tem que fazer a mesma coisa que eu fiz para a line. Eu preciso passar a cor do meu stroke e a largura dele. Então, vou passar aqui uma largura de 4 com a cor preta. Se eu salvar, finalmente ele aparece. Ó. Eu tenho uma linha reta porque o meu eixo X, o meu eixo Y não mudou. É sempre 40, 40. E o que muda foi o eixo X, que passou de 0 para 40. Então, ficou maior. Então, eu vou passar mais um ponto agora, para ser diferente de uma linha. Vou passar o 40, 80, ou seja, o meu x vai permanecer e o meu y tem que descer em 40. Se eu salvar, ele já veio para cá. Reparem que ele preencheu esse espaço aqui. Esse preenchimento acontece porque o polyline ele vai criar, além da linha, um espaço físico entre os pontos. Então ele pega o primeiro ponto e o último ponto e preenche tudo de dentro desses pontos. Para que isso não aconteça, para que eu não veja isso, eu posso, por exemplo, colocar um fio white. E assim, como eu já tenho fundo branco no branco, ele não mostra nada. Ou eu poderia botar transparent.
que ele ficaria transparente em qualquer canto que ele fosse passar, ok? Eu posso continuar colocando mais e mais pontos. Por exemplo, eu posso colocar agora o ponto 80, 80. Opa, 80, 80. E ele andou mais um pouquinho. E por aí vai. Eu posso fazer um conjunto de pontos para, por exemplo, criar a minha escadinha. Seria agora passando 120, 80, 120, para ele descer mais. Depois eu andaria 120, 120 para ir para o lado. E por final eu passaria 120, 160 para ele descer. Pronto, ó. Criei uma espécie de uma escadinha usando Polyline. Falta então só mais uma forma básica, que é a Polygon. A Polygon é muito parecida com a Polyline. Opa, Polygon. No Polygon, eu também vou passar os pontos, mas agora tem uma pequena diferença, que ele já entende que realmente, se eu juntar um ponto ao outro, ele vai formar um polígono. Então eu consigo desenhar qualquer polígono, 3 pontos, 4 pontos. Então eu consigo triângulo, quadrado, retângulo, sempre ligando esses pontos até o momento que eu vá fechar. Ele sempre vai fechar para você onde você quiser parar. Eu vou colocar aqui os pontos representados por um hexágono. Então eu vou só copiar e colar aqui, para a gente não precisar colocar tudo. E vou colocar, sempre lembrando, né, um fio, um preenchimento. Eu vou botar para ele ter um preenchimento preto. Opa! E vou colocar para ele ter uma largura, um stroke, né, um contorno vermelho, com um stroke width de 4 de largura. Se eu salvar e olhar aqui agora, eu tenho o meu hexágono montado, ou melhor, o meu octógono, né? São 4 pontos em cima, 4 pontos embaixo, 8 pontos formam um octógono. Ou seja, se você reparar, é o mesmo conjunto, ó. Eu tenho o primeiro ponto, 55, que é esse aqui, ou seja, ele andou 50 e no eixo Y ele andou bem pouquinho, andou 5. Depois eu tenho 105, que é esse ponto aqui, e por aí vai, até desenhar um polígono. Sempre lembrando que você, quando for trabalhar com SVG, dificilmente você vai criar todos os desenhos à mão. Provavelmente você ou vai desenhar no Illustrator, no Sketch, ou você já vai baixar um desenho pronto. Mas é importante que você conheça todas essas formas para que você consiga manusear os desenhos já criados, ok?